em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Olá, mais uma vez o programa Medicina em Destaque está aqui com você, trazendo para você pessoas que eu sempre repriso isso, sempre falo. São pessoas que têm algo para oferecer a você no campo da medicina, no campo da sua vida, no campo da sua experiência. Hoje não vai ser diferente. Nós estamos com a doutora Cícera Pontes Fon, ela que é especialista e mestre em neurologia, ela que tem um currículo que a gente vai perguntar aqui, não interessa a mim estar passando isso, senão ouvir da própria pessoa da nossa entrevistada, que para nós é um motivo de muita alegria. E nós vamos falar hoje, um tema importante, é sobre qualidade de vida versus doenças crônicas. De onde vem, como aparecem as doenças crônicas? Será que aparece assim de um nada, né? Uma fada madrinha do mal e joga uma flapinha de energia má em você e ela aparece? Não é bem assim. Então, a nossa entrevistada de hoje, doutora Cícera Pontes, muitíssimo obrigado por estar aqui no programa Medicina em Destaque mais uma vez, já que teve há tempo, mas é sempre uma alegria a sua volta. Bom dia, boa tarde a todos, né? Muito bom voltar aqui, Gerson, para falar exatamente disso que eu tenho um grande prazer de falar, que é exatamente sobre doenças crônicas e estilo de vida, que o estilo de vida faz toda a diferença na qualidade de vida e na saúde das pessoas. Então, se eu puder, vou passar para algumas dicas para fazer, de certa forma, a prevenção e uma melhoria da qualidade de vida das pessoas que já têm a doença crônica. Maravilha. Mas assim, o nosso público é exigente, né? A doutora não precisa explicar tantas coisas, mas assim, graduada na universidade, foi para o Rio de Janeiro. Como foi essa trajetória? Primeiro eu nasci em Paripoeira, sou filha de Cícera Lourenço de Albuquerque e Antônio de Albuquerque Pontes. Eu nasci em Paripoeira e vim para Maceió muito cedo. Estudei em Sagrada, posteriormente eu fiz graduação na UFAL em Medicina. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, fiz mestrado, especialização lá. Quando eu voltei, eu comecei a fazer, teve também a especialização em Parkinson, em distúrbio do movimento. Também. E a partir daí eu comecei a estudar também doenças crônicas, né? Fiz também a especialização em neurociências e o que mudou a minha vida, Gerson, foi bem interessante, de 2 anos para cá, foi exatamente quando eu conheci a neurociências. Fiz a especialização em neurociências e o coaching integral sistêmico, que foi hoje eu sou master coach, ou seja, especialista em inteligência emocional e também em neurociência. Mudou a minha vida e mudou o meu conceito em relação a mim, mudou o meu conceito em relação às pessoas ao meu redor. Ou seja, a minha qualidade de vida mudou muito e a partir daí eu comecei a dizer, eu posso também mudar outras pessoas, através de mostrando como fazemos para melhorar a qualidade de vida. Este Master Coach System. Master Coach Integral Sistêmico, exatamente é uma formação que nós fazemos para saber de inteligência emocional. Saber como você melhorar a sua performance. Que coach é o quê? É performance. Tá? E você quer onde você quer o que você quer se tornar. E a partir daí fazemos metas específicas e ferramentas para anular, vamos dizer, algo que está bloqueando você ser e tirar a sua melhor versão. E foi isso. Então, ao longo desses 2 anos, hoje eu estou mais assim, ciente do que eu estou aqui para a Terra. Hoje eu estou mais, a espiritualidade tomou conta também de mim. Então, mudou a minha vida. A impressão, Gerson, que eu voltei onde eu estava parada, onde eu simplesmente saí do caminho da espiritualidade e comecei a querer trabalhar sozinha, sem Ele, sem Jesus. E na hora que eu retomei isso aí, veio um caminho, está me mostrando o que é que eu vim fazer aqui na Terra. E não é para ficar calada, não, é para falar. Então, fale, você vai impactar pessoas, você vai impactar vidas. É isso que ele coloca a gente aqui. Me colocou, entendeu? Então, eu entendi, eu tive esse entendimento e agora não vou parar de falar. Uma das coisas que é exatamente estilo de vida e doenças crônicas. Qual é essa relação? Como podemos prevenir essas doenças crônicas que tanto machucam nossos brasileiros? São mais de 55%, Gerson, da população nossa. Tem mais de 100 milhões. Tem uma doença crônica. Então, como a gente previne? Então, nossos idosos também são 14,5% da população brasileira são idosos.
em torno de 30 milhões de brasileiros. Então, precisamos prevenir, precisamos organizar, mas não é de uma hora para outra. Precisamos prevenir desde a infância, educando esse filho como o estilo de vida pode modificar ao longo de sua vida. De repente você se vê diante de sendo portador de uma doença crônica e o que é que faz mudar? É difícil mudar esse estilo de vida para que você possa minimizar a patogenicidade, ou seja, é uma hipertensão arterial, aí há um achado ao aferir a sua pressão arterial e diz, alguma coisa está errada aí, você tem que mudar de vida. E às vezes eu vejo até de uma forma de humor, né? Alguém mostrava um vídeo no WhatsApp dizendo, já andei em 4, 5 academias e não vejo um médico, né? Eles mandam a gente fazer, mas não fazem, né? Eu tenho uma imagem bem interessante, que é a primeira imagem que eu encaminhei aqui para vocês, que vai mostrar exatamente o que é. Como você chega até ter uma doença crônica, né? Então, o estilo de vida, Gerson, ele começa, como eu falei para você, desde a infância e você observando seus pais. Observando seus pais não só na alimentação, a organização em relação... Essa sequência de fotos, em né? Relação em relação ao que ele come, o que oferece para você. Então, a predisposição genética também, que está mostrando também aí. Então, o que é que nós temos? Nós temos aí uma figura que, se você for analisá-la, você vê qual o comportamento das pessoas em relação do lado direito e do lado esquerdo. Então, isso também não é só um comportamento, vamos dizer, só alimentar. É também um comportamento emocional dessas pessoas que, porventura, também têm transtornos e traumas emocionais, como problemas de ansiedade, de depressão, de autoestima. Então, as pessoas que têm baixa autoestima, elas, sem querer, elas se machucam. E, por vezes, elas começam a se autodestruir através de estilos de vida complexos, diferentes, ou seja, bebendo, fumando. Então, assim, você não tem o autocuidado. Então, a sua autoestima está baixa e, sem querer, eu diria, nesse circuito disfuncional, desde o início da sua infância e do que eles viram com os pais, que tal esse contexto todo é exatamente o que faz você ter um estilo de vida ruim e disfuncional, causando as doenças crônicas. Então, não é de uma hora para outra que a doença aparece. Quando você vê um jovem de 32, 35, 40 anos com doenças, como você falou, com diabetes, com hipertensão, não é à toa. Você pode até ter uma predisposição genética, mas não é definido, não é definitivo você ter essas alterações. Hoje está provado e comprovado que as alterações epigenéticas podem levar você a expressar ou não esses genes, tanto de hipertensão como doenças cardiovasculares. Então, você é responsável pelo que você tem de doença crônica. Não vamos culpar papai, não vamos culpar mamãe, tá? Você pode ter até uma predisposição genética, contudo, você é responsável. E também os pais têm essa responsabilidade de melhor orientar desde a infância. Não é por ser obeso que lhe dá o direito de ter um filho obeso. Ter um filho obeso, né? Ele tem a obrigação. Algumas vezes até o Ministério Público tenta, por exemplo, nos Estados Unidos, eles conseguem até punir os pais com relação à alimentação e também à educação, essas coisas todas, por conta de uma responsabilidade que você tem sobre o outro. Tem uma outra imagem que eu coloco, as áreas da vida. Para você ter uma harmonização a nível de você ter um estilo de vida bem equilibrado, você precisa ter, na área da vida, que é um círculo, para você equilibrar. Por exemplo, você com a saúde, com a qualidade de vida ruim, você não consegue melhorar o seu emocional, você não consegue organizar o seu conjugal, você não consegue organizar a parte espiritual, profissional. Então, assim, como relação com os parentes. Com os parentes, servir, saúde. Então, a área de saúde e doenças crônicas vai desequilibrar totalmente as suas áreas da vida. Se você não tiver bem de saúde, o que é que vai acontecer com o seu financeiro? O que é que vai acontecer com o seu emocional? E com as outras áreas da vida? Com o filho? Você não consegue ter uma qualidade de vida. Porque a qualidade de vida hoje, a gente sabe que é o bem-estar físico, mental, social. Então, você precisa ter também essas áreas da vida bem. E hoje em dia, como eu falei para você, Gerson, a qualidade de vida e a saúde também vai ter. Você precisa ter uma harmonia espiritual. Então, é bem-estar físico,
físico, social, mental e também espiritual. Eu li, até procurei para ilustrar aqui, mas não encontrei. É um ranking de um psiquiatra de Harvard mostrando de que ele quantificava todos esses quadros, né? E se você conseguisse fazer 300 pontos, por exemplo, a perda de um ente, perdeu a esposa, aí já ia 90 pontos. Você consegue fazer 300 pontos durante um ano, no ano seguinte você adoece. Ou seja, mostrando essa inter-relação de todo o seu estilo de áreas vida, da vida e área estilo da de vida, vida. né? E o seu corpo, né? A questão da saúde do seu corpo. Certo. A gente pode perguntar, mas como mudar? Como você falou, é difícil mudar porque é um hábito, o hábito em si é difícil mudar. Mas como é que você pode mudar um hábito, gente? Através de quê? Do medo, através da vergonha, você muda. Ou através quando você está com seria uma raiva, né? Medo, raiva, quando você está se sentindo muito para baixo, vamos dizer assim. Até um bullying, né? Até um bullying, por vezes. Aí já é outro, assim, na verdade seria a vergonha, né? O bullying, vergonha, né? De certa forma. Então, assim, se o seu médico dizer, olha, se você não fizer isso, em tantos meses você morre. Então, isso é o medo. Então, o medo vai fazer com que os circuitos cerebrais fiquem alerta, que a partir daí, se você colocar isso na boca, o seu circuito... Eu tenho uma área do cérebro que é a amígdala. Para mim, é o Bluetooth do cérebro. Então, ele fica ao redor. Então, quando você tem a consciência, você vê aquela coisa, você tem a consciência, vai lá na sua memória e diz, não, isso aqui eu já sei. Se eu comer isso, não vai fazer bem para mim. Então, você vai se reeducando. Ou seja, você vai mudar os hábitos, trazendo novos hábitos, bons hábitos, para poder você ter uma qualidade de vida e melhorar a sua saúde. Porque não é uma vez ou outra. O problema é quando você come coisas assim ruins, você come industrializados, come muita gordura, não faz exercício. Então, assim, você tem que fazer de rotina, manter o hábito saudável sempre. E você comer de vez em quando algo assim que seria, vamos dizer assim, um lixo, não teria tanto problema, uma vez ou outra. Porque a metabolização, Gerson, vai prejudicar quando você começa a piorar o metabolismo, né, celular e fazer com que tenha mais inflamação, mais processos oxidantes. Porque ao você respirar, você já está morrendo, porque o envelhecimento é isso, Gerson. Envelhecimento é aos poucos você tem esses processos. Contudo, quando você não tem um estilo de vida bom, o que acontece? Esses processos começam a serem maiores e começarem a prejudicar e você começa a envelhecer muito mais rápido. Não pensar que o envelhecimento é como esse processo de escamação da pele, às vezes você percebe. Há também outras células, não só as células da epiderme, mas outras células. Outras células, né? Porque o contexto é geral. Tem a vida programada, que a gente chama de apoptose, tem um tempo determinado. Tem um tempo determinado, que tem, cada célula tem esse tempo, né? E cada sistema em si. Então, é interessante você saber disso, para poder você... Hoje nós sabemos, Gerson, que temos a idade cronológica e a idade biológica. A idade biológica é exatamente a idade que vai fazer como está a sua metabolização, como estão os seus processos inflamatórios, como estão as substâncias inflamatórias que você produz. Porque a inflamação, de um modo geral, aguda, é excelente, porque é questão de imunidade, vamos dizer. Sim. Agora, quando você tem aquela inflamação crônica e diária, e por vezes, Gerson, silenciosa, é aquela que por vezes você aparentemente não está doente, você está se inflamando lentamente e fazendo com que aquela doença torne-se crônica. Quando aparece, já aparecem processos neurodegenerativos, como nós sabemos, a diabetes, hipertensão, doenças neurodegenerativas como doença de Alzheimer, doença de Parkinson, fibromialgia. Então, a fibromialgia é a descompensação, tudo, tanto principalmente emocional. Quando você tem um quadro doloroso, que nós temos só os 5 sentidos, não. Tem mais 2, Gerson. Tem a propriocepção, que é o que o meio externo seu toma conta, sabe o que você está fazendo em relação ao corpo. E a parte introspecção é quando os seus órgãos se comunicam entre si em relação ao que você também está sentindo. Então, por vezes, você está numa posição, não sei, acho que eu já falei que as posições em si podem produzir saúde. Sim. E também podem produzir doença. Por exemplo, se você se organiza numa posição
tipo Mulher Maravilha, você pode trazer para você benefícios, tipo a produção de serotonina, testosterona. Então, você vai, dependendo do que você está fazendo, sorriso, serotonina, testosterona aqui. Então, você pode, e ao contrário, você colocar para baixo, ou você está muito tempo assim, por vezes você não sabe nem por que está tão triste. São posições que o corpo detecta e não consegue produzir substâncias boas naquele momento. Então, a gente precisa se educar na parte nutricional, na parte emocional, na parte no que fala, no que ouve. Porque esses sentidos todos fazem com que você... Eu costumo dizer o seguinte, que esses nossos sentidos, na hora que chega, nós fazemos tipo uma fotografia interna. E a comunicação é exatamente isso. A nossa memória e o corpo, a comunicação celular exatamente é o que chega e o que a gente distribui para o nosso corpo. O que é que está chegando no seu ouvido? O que é que você está falando para as pessoas? Porque tudo tem tudo a ver. Eu fiz um exame demissional hoje, um profissional de saúde, e não precisou nem perguntar porque estava sendo demitida. Assim, mas perguntei, você pediu demissão? Não, foi demitida. Só foi a única vez que olhou para mim. O resto, eu fazendo as perguntas com a cabeça baixa e o celular. O tempo todo, né, levantou, por último, a cabeça novamente para assinar o aso demissional. Eu digo, eu acho que se não tivesse motivo, esse já seria um motivo para ser demitido. Você é um profissional de saúde que está ali, né, de linha de frente, você com o tempo todo segurando um celular, não dando a atenção necessária, uma relação médico-paciente, né? Imagina, você chega no médico, ele está o tempo todo no celular. Né? Às vezes eu uso, mas eu peço licença. Né? Eu disse, dá licença, porque às vezes tem uma resposta urgente, aí ele dá. Se não der, eu respeito a vontade dele. Mas o paciente ali fica cabisbaixo, eu digo, não precisa procurar um motivo para demitir, porque pode não ser o celular, mas a falta de atenção, essa inter-relação que faz com os pacientes já é motivo suficiente para você não ter uma qualidade de profissional que a instituição necessita. Uma das coisas que é bem interessante também sobre qualidade de vida é você estar no lugar, no trabalho que você gosta. Sim. Porque quando você não está no lugar onde você gosta, você termina tendo doenças crônicas também, como depressão, como ansiedade. Então, assim, por vezes, essa pessoa que você está citando, por vezes ela está no lugar errado. Porque ninguém é totalmente incapaz. Cada um tem uma personalidade, um jeito de ser e próprio que nasceu para fazer e ser, entendeu? Hoje eu aprendi, Gerson, na minha vida, como eu falei para você recentemente, a não ser juiz. Sempre tem algo por trás que a gente possa ajudar aquela pessoa, entendeu? Então, tem um profissional que não está performando bem naquela área, você pode ter certeza que ele está no lugar errado. Aquele profissional, gente, que pede sempre atestados médicos em relação, que ninguém vê a doença, mas só quem vê é ele e sente, porque ele está no lugar errado. Sabe aquela pessoa que precisa sempre estar saindo para fazer alguma coisa, tomar um cafezinho, falar, sempre ao banheiro? Ela precisa de gente, por vezes está no lugar fechado, no lugar trancado. Isso adoece. Então, quando eu falo do círculo da vida, em relação às áreas da vida, o profissional é importantíssimo, porque você precisa saber onde você está. Agora, como eu sei? Porque, por vezes, tem gente, Gerson, que está no lugar só pelo dinheiro. É verdade. Entra por algum motivo e fica anos a fio naquela situação com medo de mudar. Mas o final dele vai ser uma doença crônica. Porque vai trazer transtornos, problemas assim, inflamatórios crônicos, silenciosos, fibromialgia. Então, assim, o que eu vejo hoje que dá para prevenir, sim, é você saber cuidar de você e ter inteligência emocional, estudar inteligência emocional. É o caminho. Foi por onde eu comecei a ter uma visão e uma consciência, gente, porque a consciência é que vai salvar. Hoje, se você não eu posso estar lhe dizendo, se você não estudar e não ter a consciência específica, você não muda. Você só muda se tiver medo. Ou a frustração, você vai dizer, não, agora, dessa vez, segunda-feira eu começo a academia, eu começo Mas, assim, de certa forma, você tem que tomar uma decisão, como tudo na sua vida. Uma decisão de viver bem com o seu conjugal, uma decisão de viver bem com seus filhos, saber entender seus filhos, porque você está... Com o lar, né? Com o próprio lar. Às vezes a pessoa mora, mas não gosta. Não gosta. De morar.
Né? Chega em casa, é melhor estar na rua. É melhor estar na rua. Imagina. Então, assim, houve algumas inversões em relação de conceitos, né? Então, precisamos saber que família você tem que cuidar. Não é normal você chegar numa casa e seu filho simplesmente tá no celular e está no computador e não vir abraçar. Depois de tanto tempo longe, entendeu? Então, é interessante nós vermos o que é normal, o que é comum. Então, precisamos saber disso e saber melhorar a qualidade de vida, gostar de acordar, Gerson, dizer, não, hoje eu vou trabalhar num lugar maravilhoso, ou dizer, já, eu vou trabalhar. Então, você precisa saber qual o sentimento que você está tendo no dia a dia da tua vida, tanto com o teu cônjuge, tanto com as pessoas que trabalham, o cônjuge, já falei, que é uma das coisas mais importantes. Peça para ele seguir mais um pouquinho, para ver se a gente consegue trazer algum... Porque é muito interessante, porque você começa, quando você começa a entender inteligência emocional e você se conectar com você, é muito mais interessante, entendeu? O que mais que eu posso falar, Gerson, em relação a estilo de vida? Estilo de vida. O Covid, nós tivemos lições assim, extraordinárias, tanto para um lado do bem, quanto para um lado da piora de determinadas pessoas, né? Pessoas que aprenderam muito com a pandemia e outras que sofreram bastante. Então, as doenças crônicas, de um modo geral, eu acredito que houve muito piora. Tem trabalhos mostrando que essa parte desse distanciamento social, houve muita piora desses pacientes com doenças crônicas. E começaram a apresentar mais a parte de instabilidade emocional, mais depressão, ansiedade e piora mesmo nas doenças crônicas, né? E, por vezes, até morte, principalmente porque não ia para hospital nenhum, apesar das doenças, né? Então, assim, está comprovado hoje que a interação social é primordial para melhorar a qualidade de vida. Ou seja, quando você priva as pessoas do social, o paciente adoece mais. Então, você precisa ter essa interação social com os idosos, e nós também precisamos, né? Então, as interações sociais melhoram a neurogênese, melhora tudo. Então, você precisa fazer com que o cérebro entre em produção de neurônios específicos para poder fazer mesmo a neurogênese. A neurogeneração, né? Isso aqui são o que nós... Volta. Isso. Aqui são a neurogeneração, os fatores, né? Porque nós podemos envelhecer e ter as doenças crônicas a nível da senescência, que é o normal, os processos neurodegenerativos difusos. Só que a senilidade faz com que quando você não consegue equilibrar devido às alterações diárias que você não consegue organizar o estilo de vida. Epigenética, modulação, epigenética, dieta. Mais um aí. Então, tem vários, né? Então, aí são os fatores protetores da neurodegeneração, né? Que, como eu falei, as atividades físicas, as atividades cognitivas, uma dieta anti-inflamatória, antioxidante, assim, intencional, você fazer, por vezes você tem que fazer até para cada paciente. Hoje, com o nutrigenoma, né, você pode fazer até um escalonamento, saber quais são os melhores alimentos específicos para aquele paciente e organizar, que são antioxidantes. Então, atividade física, alimentação equilibrada e rotinas e hábitos saudáveis, né? Faz uma tríade aí bem... Faz uma tríade bem, né? Então, esses hábitos, hábitos saudáveis seria principalmente também o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional, hoje a gente sabe que ele pode organizar mentalmente o seu sistema, o sistema nervoso central e organizar também seus genes. O equilíbrio emocional, de um modo geral, você consegue, por vezes, bloquear genes ruins. E, por vezes, também você consegue fazer a expressão genética de alguns genes. Então, quando eu vejo muitos pacientes de Parkinson, então a qualidade de vida desses pacientes, a história de vida desses pacientes como doença crônica é muito cruel. Então, cada um com sua história de vida muito complexa, principalmente de criação de pai, criação de mãe, pessoas muito incisivas, são pessoas muito que precisam, são muito cobradas por vezes pelos pais, são por vezes bullying, então são coisas e quando você começa a ouvir a história desses pacientes que têm doenças crônicas, de Alzheimer também,
É muito triste, Gerson. Então, nós podemos evitar como? Fazendo com que nós tenhamos uma inteligência emocional e saber tratar as pessoas. Né? Porque, por vezes, nós podemos ser a luz na vida da pessoa, na vida do seu filho, na vida de um amigo, naquele instante que está precisando, entendeu? A gente está ouvindo assim de fundo, não sei se o telespectador está conseguindo, mas assim, um excesso de buzinas, né? Fruto de um trânsito... Estresse. Né? Estresse de trânsito, né? Isso aí quer dizer, quando a pessoa expressa toda a sua raiva numa buzina, porque não existe motivo, o carro está ali, o outro não consegue, o sinal está fechado. E por vezes isso é fruto, você sabe de quê? Quando você sai de casa já irritado, a próxima irritação pode ser mínima. Transmitir para o outro. Porque você fica nós chamamos a nossa Bluetooth, que é a nossa amígdala cerebral, ela fica já irritada. Então, para ela começar um circuito de um gatilho de irritação, é rápido. Então, cada vez mais, se você sair de casa com algum problema, ou você sujou a camisa, ou brigou com a esposa, ou teve uma discussão com o filho, ou teve qualquer discussão a nível telefônico com o trabalho, você já sai com a amígdala já excitada. Já começa a estimular. Então, qualquer pessoa que comete, qualquer estímulo mínimo que seja, progressivamente, quando você chega no trabalho, então, qualquer coisa já é um estouro. Então, precisamos organizar nossas emoções. Nós podemos harmonizar isso aí e controlar. Você vai deixar outras pessoas controlarem suas emoções e sabendo que essas emoções, quando não são controladas, vai trazer dano para você, aumentando o cortisol, aumentando a adrenalina, aumentando os processos de neurotoxicidade. Então, precisamos ter a consciência. A consciência, gente, salva em todos os aspectos. Nós temos um vídeo aqui do nosso repórter de rua. Vamos chamar o nosso Antônio de Pádua. Está só ajeitando ali para mostrar que muitas vezes, assim, basta aquele sinal, né, para você mudar seu estilo de... o medo, a frustração. Você não, disso aqui eu não quero mais sentir. Então, você muda. Vamos ver o que ele diz para a gente. Gerson Cababon, hoje o seu repórter de rua se encontra dentro de casa, porque há prenúncio de chuva aí, pode ser que de repente caia aí uma tromba d'água. Mas você está entrevistando hoje uma neurologista de renome, a doutora Cícera Pontes Fon, que... Na verdade, o que ela está informando é de grande valor, de grande proveito para nós todos. Eu, pelo menos, tenho minha experiência própria, vez que quando eu tinha ainda 36 anos, fui acometido de um infarto do miocárdio. E de lá para cá, dediquei-me ao exercício, mudei minha atividade física, iniciei outro modo de vida e com essas posições e com a ajuda de Deus, naturalmente, consegui chegar, eu não vou dizer a minha idade de jeito nenhum, só vou dizer o ano que nasci, 1942. Cheguei hoje aqui com 2 pontos de safena e um bocado distante, mas com a qualidade de vida modificada, e graças à qualidade de vida modificada, estou contando essa história e cumprimentando o seu programa e a sua entrevistada. Um abraço muito grande. Agradecemos ao Pádua, né? Primeiro pela essa mudança, o gatilho, quanto ilustra no nosso programa, né? Deixa os comentários aqui com a nossa entrevistada, né? É bem interessante, que ele tomou uma decisão. Né? O medo fez com que ele tomasse uma decisão e essa decisão mudou a vida dele, a qualidade de vida. E com certeza, Gerson, mudou também a história da família dele. Né? Porque o que você faz, você passa para os seus filhos, de bom e de ruim. Eles se espelham em você. É aquela máxima que diz, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Então, você quer que o filho leia na frente dele. Você quer que o filho estude, dê ânimo a ele e estude com ele. Então, você precisa ser também, você quer que ele seja empreendedor? Faça, diga a ele o que é empreender. Então, você precisa ser realmente a referência para você querer
pedir para ele fazer. Então, você quer que ele seja muita coisa e não consegue. Então, o hábito dele mudou a história de vida dele. Então, sim, ele começou a mudar o estilo de vida a nível de atividades físicas, com certeza também alimentar, com certeza também emocional, e é tudo uma tríade. Você vai e seguindo. Então, é por aí, gente. Não vamos esperar ter medo para poder começar. Porque, por vezes, tudo isso, Gerson, é emocional. Porque racionalmente você sabe que você quer e você precisa, mas emocionalmente você não consegue. Porque, por vezes, você tem vícios emocionais graves durante a sua vida e você não consegue. Por vezes, você até quer emagrecer. Você vê tantas pessoas que fazem bariátrica, por vezes, eles engordam. O que ele precisa é melhorar o emocional dele, trabalhar emocionalmente. Por que ele quer, de certa forma, se esconder? Sim. Por que ele simplesmente não quer que ninguém o veja, de certa forma? Então, nós precisamos, emocionalmente, curar esses pacientes também. Curar emocionalmente esses pacientes para depois organizar o que eles têm que fazer. E mostrar que é possível, como o Padre falou ali, brilhantemente, para nos ilustrar o que é isso. Se você não tomar consciência e seguir o hábito, um novo hábito, na verdade, você não vai mudar o hábito, você vai seguir um novo hábito, e novo hábito precisa de quê? De trabalho e de trabalho cerebral, você precisa de energia. E, por vezes, você não consegue, porque é um dia após dia. Que o cérebro, ele trabalha, Gerson, para ficar na tranquilidade. É verdade. Quando você diz que vai precisar trabalhar, e se você não tiver a consciência do que você quer chegar, por vezes eu digo a alguns pacientes, você precisa colocar um corpo esbelto na parede e saber que o seu objetivo é aquele, e você, junto com o seu cérebro, lhe ajudar. E na hora que você quiser desistir, você tem um objetivo e você vai brigar com ele, vai dizer, não, aquilo eu quero, então eu vou. Então, por isso que você precisa, quando você quer conseguir qualquer coisa da sua vida, você primeiro tem que imaginar você já conseguindo. Então, você coloca lá o que você quer, seja para emprego, seja para qualquer coisa. Porque a sua mente vai trabalhar em prol daquilo, você entendeu? Então, se você nunca imaginou algo, como é que o seu cérebro vai lhe ajudar? Também diz o filósofo, você é aquilo que pensa, né? E você é o que come. Você é o que come. Você é então. o que vive com seus familiares. Você é exatamente seus atos, né? O que você faz. Então, você precisa ter essa comunicação interna com você. E não é você contra os outros, é você contra você. Se você conseguir se conhecer e se equilibrar, você consegue qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa. Se você quiser ser, você vai. Agora, você precisa querer. E fazer meios específicos e fazer tarefas, metas específicas para chegar onde você quer chegar. Os resultados são inacreditáveis, muitas vezes. São inacreditáveis, porque se você tem muitas histórias em relação de pessoas que conseguem fazer. Agora, você precisa... Qual é a história? Por vezes é medo. De pessoas que, quando entraram nesse curso de inteligência emocional, que hoje nós fazemos pela Febracis, é assim, você consegue entender quais são os traumas anteriores, por que é que você não consegue ir para um próximo nível, você não consegue emagrecer, você não consegue nada, começa uma semana, se matricula 1 ano na academia e não consegue. Por que isso? Você precisa organizar em relação à mente do que é que você quer. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer coisa serve. Como diz Charles Chaplin, né? Eu até fiz uma poesia essa semana sobre isso. Você é o arquiteto da sua vida, né? Você é quem decide quando o dia amanhece, se fica deitado, se levanta, se vai trabalhar ou se vai fazer outra coisa que não aquilo que você deve fazer. E é importante muito para essa tríade da felicidade é fazer o que gosta ao lado de quem ama e em sintonia com Deus. Em sintonia, tirar o melhor de qualquer situação, entendeu? Porque mais complexa que essa situação esteja com você, você tira o melhor. Né? Se você bater o carro, por exemplo, o que é que você vai dizer? Agradecer a Deus que você está vivo. Né? Então, se você vai colocar cargas de cortisol, de adrenalina, de coisas assim, processos inflamatórios na sua corrente sanguínea, em consequência de algo que você não pode mais evitar. Você precisa estar diante de uma situação que você pode melhorar a sua performance. Então, a verdade, você pode ser, diante de uma situação, ou a vítima sofredora ou o herói aprendido. O que é isso?
É você tirar o melhor e aprender e não errar mais. E assim, seguir a sua vida. Seguir. Tem fotos? Eu tô deixar. Tem os vídeos, né, que ele vai colocar. Tem um vídeo aí. Coloca um vídeo aí, por favor. Esse vídeo vai mostrar que as doenças crônicas não acontecem por acaso. Ele tem um histórico, né? Um histórico familiar, um histórico de rotinas alimentares, de rotinas complexas. E que você precisa exatamente alinhar isso. Porque as doenças crônicas não acontecem, gente, por acaso. O serviço de emergência, alguém chega... Ele chega, né, no serviço de emergência, então vai contar o histórico dele como era antigamente, né? Então é um histórico de alimentos ruins, de alimentos, sedentarismo, de abuso, né, de comidas. Sim, de família, né, de uma mãe que por vezes é conivente de certa forma com alguns problemas familiares, né, de aceitação dessas comidas, né, de facilidade, né. Então há uma necessidade de uma consciência desde o nascimento, desde que você come, né, na barriga você tem seu filho, e ao longo desse caminho que é a vida, gente, você além de dar muito amor, compreensão, carinho a ele, porque a verdade nossos filhos querem a nossa presença, o nosso amor. E a gente tem que se lembrar sempre disso. Porque um filho equilibrado emocionalmente, ele vai ser um adulto equilibrado emocionalmente, através não só de alimentação, da estrutura em nível de trabalho, de cuidar de sua família, de relacionamentos. Então é um contexto, Gerson. Então se você quer um filho, você quer ter pessoas que se cuidem, primeiro você tem que mostrar a ele quem é o seu filho. O seu filho não é um filho que come isso aí, é você que dá isso aí. Então, o filho que é amor, que é carinho, agora você tem que mostrar, né? Você tem que saber entender quem é seu filho em relação... Quando você mostra a ele quem ele é, e se você realmente é aquilo, uma pessoa boa, uma pessoa de respeito, de uma espiritualidade assim, excelente, excepcional, o seu filho vai fazer tudo. Tem um livro muito interessante que pode mostrar para algumas pessoas que gostam desse tema, é do Cara, Amar e Dar Limites. E decifre e influencie seu filho. Então você começa a ter um entendimento de como tratar, e a partir daí seu filho vai ter uma vida próspera de estilo de vida, vai ter uma vida próspera a nível conjugal. Então é um segmento, entendeu? Então o estilo de vida, desde como eu falei, da barriguinha, é do estilo de você abraçar seu filho, de querer estar perto e ao longo da vida. Porque senão, por vezes, crianças com baixa autoestima não se cuidam. Nem foram cuidadas. Não foram cuidadas, eles não se cuidam. Se eles não se cuidam, eles vão ter problemas com a parte profissional, de alimentar. Então, é com fibromialgia, é com depressão, é com pânico, é com outras doenças crônicas, com problemas a nível até de câncer também. Então, está descrito que cânceres de mama, em relação a isso, são pessoas realmente muito problemáticas, principalmente com perdão. Pessoas que não conseguem dar perdão são pessoas muito angustiadas. Você conversar com qualquer pessoa, hoje está comprovado, por isso que eu estou falando a você, que tem câncer de mama, veja a história dela. Drástica, complexa. E às vezes, eu há pouco tempo ensinava na faculdade habilidades médicas, onde o tema só durante 6 meses era só anamnese, né? E a anamnese, os questionamentos, a história, né? A história o QPD, a queixa da doença, né? A queixa principal, duração, a história da doença atual e os antecedentes. Familiares, antecedentes patológicos, antecedentes sociais. Né? Então, nós precisamos hábitos estar de vida, com mentalmente equilibrado, né? A saúde mental bem equilibrada para evitar esse turbilhão de reações químicas nocivas, inflamatórias, neurodegenerativas, para poder a gente se organizar. Sabendo disso, então porque nós temos um trio de equilíbrio, Gerson, do sistema nervoso central, o imune e o endócrino. Eles se autocomunicam.
E problemas a nível de um e de outro, você tem problemas crônicos. Então, o equilíbrio entre a estrutura do cérebro, a estrutura endócrina e imune, faz com que você tenha uma harmonia maior. Então, há uma necessidade. O que eu queria dizer? Que você pode ter doenças autoimunes em consequência de descompensação do cérebro. E assim vai. Então, esse trio faz o ciclo, né? Faz esse ciclo e você precisa saber disso. As pessoas precisam ter consciência e também ter equilíbrio emocional. Porque consciência nós sabemos, Tudinho. O que eu falei aqui para alguns que vão mudar de vida, vão, alguns. Sim. Outros vão entender, se amedrontar, meu Deus, eu quero, mas não consegue. Porque precisa ter equilíbrio emocional. E ter certeza do que quer, entendeu? Emocionalmente. Porque senão tem uma vozinha que diz, para que hoje? Amanhã a gente faz. Amanhã a gente faz. Para que hoje? Amanhã a gente faz. Para que hoje? Esse é o circuito disfuncional que vem de longe. Você tem que mudar para que hoje não. Eu quero ter um corpo perfeito. Eu quero ter performance nisso. Então, é você contra você. É você contra a voz que fala no automático que você acredita que vem de você. Então, nós precisamos organizar emocionalmente, equilibrar essa voz, seguir com uma voz mais restauradora, mais confiante, para a gente conseguir. Porque até para a gente ser e gostar de nós, para a gente gostar dos outros, eu costumo dizer que você precisa, lógico, gostar de você. Para você ter performance, você precisa gostar de você e se amar. Senão você não consegue. Por vezes você está num lugar que você, por mais que você tenha formação, você por vezes se acha que não está no lugar certo. Inquieto. Você se bloqueia, você não fala, por vezes é em consequência de muitas histórias com os pais, de mandar calar a boca, fica quieto. Então, assim, tem coisas na vida, gente, que nós passamos anterior e alguns pacientes que calam pelo resto da vida. Eu conheço alguém que viveu isso, né? Acho que acredito que era hiperativa na infância aí, hiperatividade. E muito não. Muito não. E por vezes falta de amor. O amor salva. O amor em excesso nunca é ruim. O amor em excesso salva. E o que nós vemos, Gerson, são crianças que, eu posso dizer por mim também, meus filhos, eu trabalhei muito. Por vezes não almoçava em casa. Então, assim, hoje eu tento também falar para as pessoas o quão é importante você ter um tempo de qualidade com seus filhos. Que no futuro, se você não tiver isso, ele vai ter problemas emocionais importantes. E problemas emocionais levam a problemas a nível das áreas. E às vezes a própria vítima é você, né? Seus filhos também, você vai ficar abandonado, que eles não vão encontrar você, aquela referência. Que tem para bem-estar deles naquele momento e que você necessita. E aquilo que você não deu... Você não tem. Você não tem. E você não pode cobrar. Isso. Porque até o abraço é circuito motor. Você precisa ver e entender. Você precisa dizer palavras boas para seus filhos para poder você receber. Tem um poeta, na vez passada, a gente vai passar aqui o momento Sobramos, eu acho que o José já vai escolhendo aí. Nós temos a reunião da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, e a próxima reunião vai ser no dia 3/4. E ele pediu para prefaciar um livro dele, vou pegar já esses dias, agora na Semana Santa, vou ter mais folga. A Terapia do Abraço. Sim. Né? Como vários estilos de abraços, o significado da vida, né? Braço às escuras, braço daquela mãe que está vigilante com seu filho e abraça e que beija, muito bonito. O abraço, ele produz um neurotransmissor, que nós chamamos de ocitocina. Além dela fazer a parte do útero, né, da expulsão do feto, mas ele faz com que você tenha uma sensação de amor e de carinho. Então, um abraço de 20 a 40 segundos, ela produz essa substância. É a mesma coisa da posição que eu falei em relação da Mulher Maravilha, do sorriso vasto. Você produz serotonina de graça. Ou seja, você estimula a sua farmácia interna, que é de graça. Só você rir, né? Um abraço, um sorriso amplo, serotonina. A ocitocina é um abraço mais forte, sorriso e aquelas posições, que não é muito... É de graça. É de graça. E o importante nisso, muitas vezes são minha turma de 77 lá do Colégio de Assembleia de Viçosa, a gente, quando está com uns dias da pandemia, depois da pandemia a gente não se encontrou, mas 80% da turma se encontra, tá certo? E são os abraços também, a da Escola Técnica, a turma de Medicina.
E isso é muito bom, né? Um abraço, conexão. chora, essa conexão é muito bonita. E eu acredito que deve ter um vídeo aí, que é uma resposta que uma sobramista, esse é um momento sobrames, nossa, ela fez para aquela música de Oswaldo Montenegro. É uma resposta àquela, a lista. Sim, né? Fiz dos amigos. Lista, dos amigos. Aí ela faz uma resposta agora, ela... Muito legal. Ligando para os amigos, né? Por favor. Resposta à canção A Lista, de Oswaldo Montenegro. Fiz uma lista de grandes amigos, amigos do peito, como sempre achei. Fiquei tão triste quando descobri que alguns deles, onde andam, não sei. Telefonei para um antigo endereço, foi um engano, disse a gravação. Tentei de novo, insisti, perguntei, seguindo a vontade do meu coração. Infelizmente, não os encontrei. Alguns se mudaram, não foi fácil não. Alguns estranharam ao ouvir minha voz. Outros apenas não lembram mais não. A correria da vida de agora em nada parece com a vida de então. Afasta, separa e a gente se esquece. A culpa é do tempo, esse grande vilão. Por mais que eu tenha tentado... Houve um cortezinho, mas era essa... É muito legal isso. Interessante. Ela liga, uns não lembram, mudou, não sei quem é que está falando, etc e tal. Isso também faz parte da interação social. Da interação também social. A interação social com amigos, pelo menos uma vez por semana, ligar ou falar com eles, faz bem para você, entendeu? Então faz com que você também produza substâncias boas, de amor, de carinho, de conexão, que é isso verdade. Que nós precisamos, né? Conexão com o outro, de olhar olho a olho, de dizer quanto a pessoa gosta do outro e não ter medo, que o óbvio tem que ser dito. Você precisa dizer o quanto a pessoa ama, ligar para a pessoa. Porque, por vezes, Gerson, a nossa palavra salva até a vida. É verdade. Pessoas que têm problemas, que pensam em sair dessa vida, de repente, com a sua palavra, o seu carinho, você não sabe o que o outro está pensando, mas você pode chegar lá, dar um abraço, falar alguma coisa. Então, nós precisamos ser luz na vida das pessoas e não sermos... Nós não podemos ser simplesmente dizer o que aquela pessoa está certa ou não. Nós podemos ser o juiz da razão. Então, simplesmente seja você, seja irmão, seja pai, seja mãe, seja o amigo, o anjo. Seja um anjo na vida daquela pessoa. Outro, E por vezes você simplesmente, gente, você tira aquela pessoa da tristeza, o primeiro sorriso, dá um sorriso, um bom dia. Não sabemos o que aquela pessoa está pensando. Quando você para diante de alguma pessoa, a pessoa não deu nem bom dia para mim. Você não sabe o que aquela pessoa está passando. Teve, assim, na época do WhatsApp, né, uma ligação é uma declaração de amor, né? Sim. Eu nunca contei isso para ninguém, assim. Eu acompanhei um paciente que ele foi amputado, etc e tal. E durante muito tempo, só que ele mora no interior. Certa vez ele faz uma ligação para mim dizendo que queria se despedir de mim, que estava com a arma e etc e tal. E eu disse, por que você ligou para mim? Eu disse, porque você é o meu amigo. Eu digo, um amigo não se despede do outro assim, se despede abraçando. Mas não posso lhe ver, mas eu vou ver você. Aí peguei o carro, fui lá, aí cheguei perto da casa dele, pedi uma cervejinha, pedi à esposa dele, vai bater um tira-gosto aqui. Nunca falamos dessa tristeza nem de arma, né? Chegamos contando umas poesias, cantamos e etc e tal. E ele viveu muitos anos. Ele morreu há pouco tempo de uma hemorragia digestiva, por conta dos anti-inflamatórios que tomava, mas era acompanhado, etc. Assim, eu achei tão importante, né, de que às vezes a gente nesse mundo tão corrido esquece de dar um feedback para uma ligação que chega, né? E às vezes a sua palavra... Eu achei tão bonito, uma pessoa ligou para mim, eu e o Padre, a gente tem essa... Ele disse, acaba bom, né? Aí a gente liga um para o outro, ele diz,
estava com saudade de você. E eu disse, eu de você também. E isso tem sido tão bom para mim, né? Eu acredito que para ele também, a gente no meio de um corre-corre, a gente tirar um minuto assim para o outro para conversar e etc. É muito bom. É muito bom, precisamos, e tudo isso que você traz isso. aqui, né? Esse estilo de vida, né? Essa coragem que você tem de zelar por um templo, né? Eu acredito e eu tenho absoluta certeza que você é uma pessoa espiritualmente evoluída, né? Por dizer que a gente não é só esse corpo, né? Nós temos energias que modulam o nosso ser e essa energia está vinculada a uma força bem superior, né? Que eu chamo Deus e outros chamam... Chama o que quiser, né? Chama o que quiser, mas assim, existe e é palpável. Né? Eu acredito que vai ficar aqui um convite, sincero, para a gente falar sobre espiritualidade e... Felicidade, né? Qualidade de vida e felicidade. Eu acredito que eu vou somar algumas anotações minhas e a gente vai somar aqui para levar para o nossos telespectadores, para esse Brasil que passa por momentos tão difíceis, né? É muito interessante que a espiritualidade, eu quando me reconectei a ela, eu comecei, como eu falei, a voltar para o caminho e me encontrar. Porque até então eu estava sozinha no meu braço querendo as coisas. E na hora que eu reconectei e pedi a Ele para eu seguir o caminho que Ele me leve. Sim. Para onde eu vou. Ele vai saber já. Ele sabe o final já, em relação a várias coisas. Eu estou seguindo só o mandando. Ele está me mandando, faça isso, faça aquilo, mostre. Então, ele está mandando me especializar para eu falar para as pessoas. Então, eu estou aqui, Gerson. É isso. Então, a espiritualidade, Deus... Hoje eu sou católica, praticante, eu vou para a igreja, oro. O Padre Marcos lá na igreja Rosa Mística, fantástico. Sim. Então, quero que até Deus proteja ele, que ele está passando por algumas coisas a nível da fonação, mas assim, é um padre maravilhoso, é um padre que segue a risca realmente. Já foi pároco nosso lá em Marechal Deodoro. Então assim, eu tenho uma família muito religiosa, meu pai era muito religioso e eu me desconectei. Na hora que eu me reconectei, comecei a viver muito melhor a vida. Comecei a ter consciência de coisas muito boas e coisas que Deus está preparando. E não sei aonde eu vou chegar, não sei aonde eu vou falar, mas assim, o que eu puder tocar no coração daquela pessoa e mudar seu estilo de vida, organizar um pouco mais a sua casa em relação aos filhos, em relação à qualidade de vida dos filhos. Porque na hora que você começa a mudar o seu filho, você está preparando também a mudança para o seu neto. Sim. E, ou seja, a sua descendência vai mudar em todos os aspectos. E vai chegar o dia de que você é criança também nas mãos dele. Né? Então, assim, hoje eu tenho a convicção, a espiritualidade realmente, hoje eu estou com ela e foi ela. Tudo é Deus, entendeu? Eu digo assim, é Deus que está me seguindo, que está me guiando, é Ele que está... Assim, eu acredito. Sim. Né? Então, assim, eu respeito quem não, mas meu Deus está comigo. Eu recebi há pouco também uma informação do hábito, né? A gente encontra isso muito nos católicos, nos evangélicos, etc. O hábito de ler a Bíblia. Se você lê 3 vezes por dia, não percebe muito, não existe muita diferença, não, é quase imperceptível, 1, 2, 3 vezes por semana, mas existem trabalhos com ressonâncias magnéticas que mostram quando você lê pelo menos 4, 5, a partir de 5 vezes a Bíblia por semana, a conformação do seu você entender, cérebro, né? Você entender quem é Jesus e a vida dele. Ele vai modificando, é verdade. Na parte de inteligência emocional, por vezes, e tem aquele primeiro, né? Amai a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar você também como a si mesmo, né? Amar as outras pessoas como a si mesmo. Então, se você amar as pessoas como a si mesmo, a Bíblia não precisa nem existir. Porque é algo muito... Se você amar você e crer e amar os outros... Da forma que você ama a si próprio e se trabalhar também emocionalmente para se amar e querer, você consegue. Então, a Bíblia é sabedoria. Maravilha. Hoje, eu comecei a ler também, lia, mas a católica, a impressão que não dá para a gente... não tem essa... Quando eu... Na minha infância em si, meu pai era muito católico, mas eu não tive muito
acesso, porque eu era de Paripueira, eu não tive muito acesso. Ah. Mas agora que eu comecei a estudar um pouquinho mais a Bíblia. Mas eu quero agradecer a Deus, primeiramente, estar aqui presente e tocar a cada um das pessoas que estão nos vendo. E agradecer a você pela nossa conversa. Né? Verdade. Fica aqui o convite para a gente voltar a falar sobre aquele tema, felicidade, sim, espiritualidade, qualidade de vida. E você, telespectador, ao final desse programa, reprise. Veja novamente. Eu sei que é difícil num momento como esse, mas aqui ficaram algumas informações que você precisa reviver para ter o pulso necessário para a mudança da sua qualidade de vida. Todos nós aprendemos aqui mutuamente. E com certeza a finalidade é única, é a felicidade. A felicidade, que nós devemos ter. E a Muitíssimo paz, obrigado, doutora Cícera, muito obrigado a vocês todos que acompanham e agradecer muito especial ao grupo Ultraplast, né? Produz aqueles produtos de talheres, guardanapos, talheres, marmitas, copos, todos fazem isso. O senhor Wellington, ele disse, eu quero ajudar o seu programa e faz com que esse programa aconteça. Coisa boa. Que Deus abençoe o seu Wellington, que Deus abençoe a todos. Ultraplast, com todos os seus 1.600 funcionários e a todos nós. E a você especial, telespectador, razão maior do nosso programa Medicina em Destaque. Fiquem com Deus. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático.